Fala galera, beleza? Me chamo Yuri Pereira, sou engenheiro de software e tech lead aqui no Pagar.me e hoje eu vou falar um pouco para vocês de teste em aplicações .NET. Os tópicos que a gente vai passar são o que é teste, por que devemos fazê-los, é, alguns frameworks de teste no .NET que estão disponíveis hoje, algumas bibliotecas auxiliares que vão nos ajudar a agilizar nossos testes, a ficar mais legíveis e depois a gente vai para a prática. E aí a primeira coisa é o que é testes e por que devemos fazê-los. Os testes representam uma etapa de extrema importância no processo de desenvolvimento de software. Ele visa garantir a qualidade, minimizando as incertezas e sistematizando os critérios de aceitação, ou seja, ajuda a validar, primeiro, as expectativas de todas as pessoas envolvidas, se elas estão sendo atendidas, se o software apresenta um bom funcionamento. Além disso, o teste também possibilita realizar verificações complexas que um ser humano não conseguiria executar facilmente. Mas aí, se você ainda não estiver convencido que testar é importante, porque acho que tem muito disso hoje em dia, teste, no teste, eu vou trazer mais alguns motivos para te incentivar a fazer teste. E aí eu tenho 6 motivos para testarmos. Antes de falar de fato os 6 motivos, vale ressaltar que os testes sempre nos ajudam a responder algumas perguntas. E aí a primeira pergunta que eu separei aqui é: o software funciona como o desenvolvedor espera? É necessário usar uma ferramenta adequada para garantir que qualquer alteração e também novas implementações não estejam guardando surpresas desagradáveis. Dessa forma, você consegue pegar o defeito antes do cliente. A segunda pergunta é: você anda questionando seu projeto? Além de técnicas como code review, pair programming, o desenvolvimento de testes a nível de código é uma das formas mais baratas e rápidas de detectar problemas comportamentais e estruturais de seu software. Isso se deve essencialmente à necessidade de tornar o software testável, o que leva a questionamentos sobre a implementação e detecção de problemas de design da aplicação. A terceira pergunta que nós temos: você está tendo surpresas com seu software? Possuir uma estratégia de testes adequada oferece uma verificação bem estruturada do seu sistema e o benefício de garantir o seu funcionamento adequado e com automação de testes. Você pode alcançar uma execução muito confiável e manter o seu sistema estável. A quarta pergunta é: o quão fácil é manter e testar o seu software? Se você refatora seu sistema, busca as melhores práticas, elimina os code smells, existe uma grande probabilidade de seu software seja algo fácil de manter. Como é o seu team play? Raramente você está desenvolvendo sozinho, sempre tem pessoas na sua equipe. É muito comum que você esteja dividindo seu trabalho com outras pessoas. Hoje em dia, quando você trabalha numa empresa, dificilmente você vai trabalhar codando sozinho. Então, ter cobertura de teste adequada vai te dar uma maior segurança em fazer qualquer alteração no código sem que você quebre o código do seu colega. E aí, por último, temos aqui: o seu software está sempre funcionando? Se você está com expectativas alinhadas, detecta os defeitos em tempo de desenvolvimento, está sempre melhorando o seu projeto, mantém seu sistema estável, faz atualizações seguras e trabalha tranquilamente de forma colaborativa, você é naturalmente capaz de garantir que cada entrega feita do seu software não terá algum problema. Aqui a gente vai ter as etapas do teste. Todo teste ele tem algumas etapas. Primeira etapa é o arranjo, onde você deverá fazer as inicializações das variáveis e present, caso sejam necessários. O asset é dedicado aos testes propriamente dito, onde você vai fazer a chamada do método a ser testado. E o assert é onde é feita a verificação se o retorno da chamada condiz com o esperado. E aqui é só para a gente ter um overview, quando a gente for para a prática a gente vai ver melhor. E além das etapas do teste, a gente também tem algumas nomenclaturas que facilitam a gente entender o que aquele teste faz. E aí o Jerkin é a linguagem natural que tanto o desenvolvedor, testers e usuários entendem. Ele possui uma estrutura com algumas palavras-chave que facilitam a escrita e o entendimento. E aí essas palavras-chave são o dado, quando e o então, que no inglês ficaria o given, when e then.
E aí, o que que são cada coisa dessa? Então, o dado seria basicamente as pré-condições do cenário. O condo serve para descrever as ações chaves que o usuário executa. Resumidamente, seria qualquer ação de interação do usuário com o sistema. O então visa mostrar as saídas, os resultados das ações executadas e basicamente os resultados esperados. E aí a gente também vai ver na prática. Cada coisa dessa, como a gente vai estruturar o teste passo a passo e ir montando juntos. Falando agora um pouco de frameworks de teste do .NET, a gente tem três conhecidos. E aí o primeiro deles é o MS Test. Ele foi o primeiro a ter integração com o Visual Studio e tem um esforço bem mínimo de configuração, é bem tranquilo usar. O segundo é o NUnit. Ele é um framework open source, tem integração com o Visual Studio também, e ele foi portado a partir do JUnit, que é utilizado lá no Java para fazer testes de unidade. Por último, mas não menos importante, temos o XUnit, que acredito que seja o mais utilizado hoje em dia, e é o que a gente vai utilizar na nossa apresentação para mostrar os testes nas práticas. Ele é um framework open source, evolução do NUnit, utilizado pelo time de desenvolvimento do .NET Core, para testar o .NET Core, e diversas melhorias em relação ao MS Test e ao NUnit. E aí, para a gente testar, a gente tem algumas bibliotecas auxiliares que nos ajudam a tornar os nossos testes mais fáceis e mais produtivos. E a primeira biblioteca que a gente tem aqui é o Mock. O Mock é um framework open source. Ele é utilizado para fazer mock de objetos no .NET. Então, permite definir o retorno do método, propriedades e até simula execuções em projetos de teste. E ele também é utilizado pelo time .NET Core. Um outro aqui é o NSubstitute, que ele também é open source e é só apenas uma alternativa ao mock. E ele tem um código menos verboso. Particularmente eu prefiro utilizar o mock, mas acho que vai de cada um. E a gente hoje vai utilizar o mock na prática também. Na outra biblioteca aqui é o Fluent Assertions. Ele é uma biblioteca que você consegue escrever assertions de forma mais natural. É mais tranquilo, mais legível. E acho que fica muito mais fácil de enxergar o que você está testando ali. Ele é open source e pode ser usado tanto com MS Test, tanto com XUnit e NUnit. A última biblioteca que eu trouxe aqui é o Bogus. Ele é um gerador de dados fake. Ele auxilia no carregamento de dados fake para a execução dos testes. Então, se você precisar gerar um nome aleatório, essas coisas, ele tudo vai auxiliar para a gente poder fazer os testes de forma mais automática e gerando dados aleatórios sem tornar os testes muito viciados. Ele também pode ser usado tanto com MSTest, XUnit e NUnit. Agora vamos para a prática. Então aqui a gente tem uma API bem simples, tá? A gente tem só uma camada aqui mesmo. Todo aqui, a gente tem os controllers, tem a parte de automapper aqui. E a gente só tem um controller bem simples aqui, onde a gente pode pegar um pedido, iniciar um pedido, fechar um pedido, pagar um pedido, cancelar, adicionar item e remover item. E aí que a gente tem basicamente duas entidades. A entidade item, que ela é composta de ID, nome e preço. Temos a entidade também pedido, de ID, total in cents, total paid in cents, status e uma lista de itens. Quando eu trabalho com dinheiro, eu gosto muito de trabalhar usando long e usando tudo em cents. Então, eu vou trabalhar sempre em centavos. Então, se eu tiver R$ 1, eu vou representar R$ 1 com 100. E aí fica muito mais fácil para fazer conta, cálculo usando os centavos. Tem os nossos modelinhos para usar na controller, de adicionar item, pagar item, remover item. Tem a nossa camada de repositório aqui, onde eu usei o memory cache, então não estou usando nenhum banco de verdade, é tudo em tempo de execução da aplicação, ele usa cache para armazenar as informações. Tem uma camada de serviço aqui, bem simples também, só para a gente poder chamar nosso repositório e fazer as operações. Tem uma camada shared aqui com quantidade de domínios de notificação, algumas extensões de erro, e o result aqui que vai ser retornado aqui, nossa camada de serviço para o controller.
E aí aqui bem simples, temos projeto simples, vou ter algumas configurações básicas aqui para a API trabalhar com o Snack Case, adicionar um memory cache para a gente poder trabalhar lá com o repositório em memória. E aqui eu criei essa classe estática aqui para fazer a injeção do repositório, do serviço e do nosso automapper. Agora a gente vai criar o nosso projeto de testes aqui, vindo na Solution, adicionar New Project. Aqui em cima a gente pode escolher a linguagem, a plataforma e o tipo do projeto. Então, basicamente, a gente pode vir aqui em testes, a gente já está. E o .NET Core, no Visual Studio 2019, já entrega algumas opções para a gente. Então, aqui a gente tem o NUnit 3, o NUnit e o XUnit, que é o que a gente vai usar. Então, vou escolher aqui XUnit Test Project, .NET Core. Vamos mudar o nome aqui do nosso projeto. Então, aqui é pagar-me talk.unit testes no projeto .NET Core 3.1. E aí, beleza, ele criou aqui o nosso projeto de testes aqui embaixo. Você pode ver que tem até um símbolozinho aqui. E aí, aqui tem algumas coisas bem bacanas. Aqui a gente então tem nosso projeto de testes. Ele criou essa primeira classe aqui para a gente de teste, que a gente vai deletar. Vamos falar dela daqui a pouco. Antes disso, a gente tem algumas coisas aqui que a gente deveria fazer antes de começar a testar, que eu gosto de fazer para a gente poder facilitar nossos testes. Lembra que eu falei lá do Bogus, que ele gera os dados fake? Então, vamos criar aqui os nossos dados fakes para item e pedido, para facilitar a criação dos nossos testes. O primeiro dado fake que eu vou criar aqui, ele vai se chamar fake helper, que ele vai ter alguns métodos bem básicos para pegar uns enumeradores para a gente. Tá? Aqui eu vou ter um public static, que eu vou pegar daqui para facilitar o andamento e eu vou explicando, tá bom? A gente vai ter 3 métodos aqui, eu vou explicar rapidamente cada um deles. Quando for necessário eu escrevo do zero só para agilizar o vídeo. Então vou fazer os imports necessários aqui, que ele vai pedir, tá o link. Beleza. O que é esse help aqui? Primeiro tem esse método aqui, estático, onde ele vai pegar os enumeradores de um tipo, então vai pegar os valores do enumerador. Então aqui no nosso modelo a gente tem nossa entidade, a gente tem um enum chamado ordem enum, onde a gente vai poder ter essas informações aqui, pending, wait payment, page, overpaid, underpaid e cancel. E aí o que esse cara faz nada mais é uma lista dos nossos enums. E aqui eu tenho um método também para gerar randomicamente um valor diferente de alguma coisa. Então posso pedir um enum aqui diferente de alguma coisa, ou também pegar um enum aleatório aqui se eu quiser, tá? E aí, esse método aqui utiliza de cima, tudo mais. É algo bem tranquilo. E aí nosso segundo faker aqui vai ser o faker de item. Então, eu vou ter um faker item aqui para facilitar a nossa vida. E aí o primeiro cara que eu vou criar aqui vai ser um método para retornar um item simples para a gente. E aqui, quando eu chamar esse cara, ele vai retornar um faker. Então aqui a gente vai instalar o Bogus. Então já instalou, importou para a gente um Bogus, um faker de item. E aí aqui a gente vai passar um custom instantiador, então instanciação customizada. Então, a gente vai ter o item. E aqui a gente vai instanciar um item, beleza? E aqui a gente pode chamar o Bogus, aqui que entra o Bogus. Então aqui ele tem várias coisas. Pode gerar de forma randômica alguma coisa, pode pedir um nome, uma pessoa, e aí tem o lorem Y aqui, endereço, e-commerce, company, database, data. Então tem várias coisas aqui. Então se eu for aqui em commerce, aqui eu tenho um product name. Então isso aqui é bem útil para me dar um nome de um produto, se eu quiser. Tem outros métodos aqui também, vamos ver aqui. Eu tenho um produto aqui também, ó, que retorna uma string. Retorna um produto aleatório, retorna um product name. Aqui eu vou botar um product name, que é o que eu quero para o meu item. E aqui eu tenho a parte de preço. Então, vou chamar aqui de novo o Bogus e vou aqui no handle. Eu vou pedir um long
o valor mínimo de, sei lá, 100, que é R$1, né? Lembra que ele está em centavos. E o valor máximo de R$1.000. R$1.000. Então aqui a gente fecha o nossa etapa. Deixa eu dar um zoom aqui, não sei se está muito longe. Pronto. Então o que eu fiz aqui, eu pedi um faker de item e ele vai construir esse item passando um nome de produto aleatório e um número aleatório entre 100 e 100.000, beleza? Que convertendo para real é entre R$1 e R$1.000, beleza? E aí o segundo que eu vou criar aqui vai ser, vou copiar esse cara aqui para facilitar. E aqui eu vou pedir para ele gerar vários itens para mim. Eu vou pedir para ele gerar uma lista para mim. E aqui eu vou dizer a quantidade que eu quero. E aqui no final eu posso concatenar esse cara com generate, passando no nosso count. E aí ele vai gerar tantos itens desse para mim. Simples, né? Vou criar mais dois caras aqui. Agora eu vou criar um cara inválido no meu contexto do meu domínio aqui. Então eu vou criar um item, que eu vou querer pegar um item inválido by sold price. E aí, aqui é a mesma coisa. Então, retorno faker item custo inicial new item, e aqui eu vou pedir commerce.product name. E aí que eu vou passar um 0, porque no meu domínio eu não posso ter um produto com preço 0. E aí eu vou pegar esse cara inválido aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, colocando por o outro aqui, que seria o empty name. E aqui eu vou ter um nome sempre vazio. E aqui eu vou ter um valor aleatório. Aí uma outra coisa que eu posso fazer aqui também, que vai ajudar a gente muito nos testes lá, é retornar todos esses itens inválidos aqui de uma única vez. Eu posso fazer isso aqui, vou lá aqui. Eu posso ter um método enumerable de objeto, beleza? De array de objeto, que ele vai retornar um numerador de array de objeto e vai me retornar todos os exemplos inválidos de input. Então eu vou ter o primeiro cara aqui, ele vai retornar o exemplo inválido de nome vazio e o outro cara que vai retornar de preço zerado. Então, se eu tivesse, sei lá, 10 opções aqui, eu botaria tudo aqui. E aí vocês vão entender isso quando a gente começar a construir o nosso teste. A gente vai construir algumas teorias e a gente vai poder passar por um mesmo teste, vários inputs para ele testar. E aí a gente tem que garantir que todos esses dados aqui sejam inválidos. Pode fazer um a um se a gente quiser, e ou a gente pode fazer de forma mais automática, passando todos de uma vez. A gente vai dar uma olhada nos dois. Beleza? Agora, vamos criar o nosso primeiro teste aqui. Então, vou criar uma classe chamada item testes. Aí, nesse item teste, a gente vai começar a criar o nosso teste. Então, aqui eu tenho uma classe pública, item teste. A primeira anotação que a gente vai ver aqui é o threat. O que esse cara faz? Deixa eu importar pelo xunit. Dar uma limpada aqui. Aqui a gente consegue definir um nome para o nosso teste. Então ele vai decorar, vocês podem ver aqui no atributo, é usado para decorar o testes com nome e valor. Então a gente pode colocar aqui entes e item. Aí por que isso aqui? Quando eu vier aqui, view, deixa eu abrir o Text Explorer, a gente vai ter a visualização dos nossos testes aqui. Aqui não tem nada ainda porque a gente não criou um teste, então eu vou puxar para cá. Daqui a pouco vai chegar os testes aqui. Vamos criar nosso primeiro teste. Quando a gente quer criar um teste, a gente vai fazer um fato. Então a gente tem um fato, então, que o Excel me chama de fact. Então vou dar um nome para ele. Então lembra lá que a gente precisa ter nomes bons para entender o nosso teste. Então no meu teste aqui, a primeira coisa que eu vou testar é dado um item válido, quando for validado, então deve ser válido. É meio óbvio, tá? Alguns testes são meio óbvios, mas a gente precisa garantir que o comportamento que a gente escreveu no código seja íntegro, que ninguém altere esse comportamento posterior, e o teste serve para garantir isso. Então,
a gente botar um comportamento, a gente fazer um teste para verificar se aquele comportamento realmente está sendo o que a gente espera. Isso evita que outra pessoa, daqui a um tempo, quando o projeto estiver mais complexo, vá ali e altere isso. Então, a gente lembra que a gente tem 3 etapas, já estava esquecendo do método. Então, a gente tem que escrever um método aqui. Então, vou escrever um método aqui, valid item. Então, lembra que a gente tem 3 etapas lá no nosso teste? A gente tem o arrange, a gente tem o ACT e a gente tem o assert. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Que a gente vai ter um item. E aí eu vou aproveitar lá minha biblioteca de item, fake item, .getSample. Então eu já tenho o item. O meu asset aqui, vou verificar o item teste. E aí eu tenho o item .isValid. Esse isValid, ele é um próprio método da minha entidade, tá? Aqui eu estou usando o Fluent Validation. Então aqui eu tenho que garantir que para a minha entidade ser válida, tem que ter um nome válido, tem que ter um preço válido. E aí que eu boto algumas validações. E aí o nosso teste aqui, nada mais é que é nosso item teste. Agora a gente vai ver o Fluent Assertion. Então a gente pode escrever dessa maneira aqui. E aí que a gente não está conseguindo porque não tem. Então a maneira mais comum seria assert equal, e aí a gente pode botar item teste equal true, e aí aqui funcionaria. Só como a gente quer usar o Fluent Assertion, a gente vai instalar aqui o Fluent Assertion. Então vamos abrir o Nugget, vamos procurar o Fluent Assertion aqui, já está até aqui. Instalar a última versão dele. Beleza, vamos voltar lá para o nosso teste. Isso é a maneira tradicional de fazer. Quando a gente usa o Fluent Assertion, a gente pode escrever dessa maneira: item teste.showed. E aí eu vou importar o Fluent Assertion. E aí ele dá várias opções aqui. Então posso falar, deve ser true, deve ser false, deve ser. E aí é um método onde eu posso botar o que eu espero. E aí, com base no tipo de objeto que você está comparando, ele já vai te dar algumas opções. Como aqui é um booleano, ele me deu essas opções. Então aqui eu espero que ele seja true. Então, isso é uma forma de fazer o teste. Então, eu vou remover isso aqui, porque a gente vai trabalhar com Fluent Assertion. Então, aqui eu tenho o meu primeiro teste. Se a gente for vir no teste Explorer, a gente já está vendo aqui, ó, o nosso primeiro teste, e ele já vem com a descrição. Ah, mas se o seu não estiver aparecendo a descrição, como que você faz para mudar? Pode vir aqui no Group By e fazer o Group By por Traits. E aí ele vai mostrar exatamente como a gente escreveu aqui em cima. Então, ele separa a entidade em item. Nosso primeiro teste, dado um item válido, ele bota a descrição aqui exatamente como a gente colocou. Perfeito? Então a gente pode rodar o teste. Vamos esperar ele rodar. Está buildando o projeto, precisa demorando um pouquinho. Buildou o projeto, agora vai rodar o teste. Perfeito. Rodou o nosso teste aqui. E agora a gente pode continuar escrevendo nossos testes. E aí, entrando no tópico que eu falei lá quando a gente estava escrevendo os nossos fakes, vou criar um outro fato aqui, display name. Eu vou colar aqui para ganhar um pouquinho de tempo para gente. Então, vou escrever um teste agora que o meu esperado aqui é inválido. Dado um item sem nome, quando for validado, então deve ser inválido. Então, aqui eu estou pegando um fake item, pegando um item com nome vazio, vou validar ele e o item deve ser falso. Então, a validação deve retornar falso. E aí, eu vou fazer mais um teste lá para o nosso preço. Vou ganhar um pouco de tempo aqui também. Então, dado um item sem preço, quando for validado, então deve ser inválido. Então, a gente tem, cada teste aqui é um fato, a gente está testando um fato. A gente testou isso aqui, a gente vai testar esses dois aqui agora, isoladamente. Então, se eu botar aqui, deixa eu salvar, botar aqui para executar os 3 testes novamente, ele vai compilar ali o projeto de novo, já compilou mais rápido, e agora está executando os testes. Então, a gente passou nos 3 testes. E é uma outra maneira de fazer isso aqui, que é uma das maneiras que eu coloquei lá, por isso que eu gerei um fake para retornar todos os nossos erros, que é fazendo uma teoria. E aqui a gente vai colocar o que a gente quer. Então, dado um item inválido, quando for validado, então deve retornar um erro. Então, eu vou ter um outro método aqui,
public void should be invalid item. E o grande legal da teoria é que você sempre vai receber por parâmetro. E aí a gente tem a nossa teoria, que ela pode passar os dados para a gente por parâmetro aqui em cima, ou a gente pode passar já uma lista usando o member data. Quando a gente usa member data, a gente vai passar o nome do nosso, a gente vai passar o nosso método lá. Então vou chamar o fake item aqui. Vou passar o get sample invalid input, beleza? E dizer o member tipo dele aqui e falar que ele é do tipo. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, beleza, aqui eu não posso chamar o nome. Aqui deixa eu importar o item. Então o que ele faz aqui? Ele pega esse cara aqui, como é um retorno de objetos, ele vai retornar esses objetos aqui. Então cada objeto desse vai ser um parâmetro ali. Então, como é que eu estou retornando um array de objetos e só tem um parâmetro? Aqui no meu teste eu espero só um. Então, se aqui do meu objeto eu retornasse outro parâmetro, a string, aqui no meu teste eu teria que ter também uma string alguma coisa. Beleza? Então, aqui no meu teste eu vou voltar aqui. Com isso, a gente vai ter dois inputs que ele vai testar na teoria dele lá. Então, ele vai testar primeiro esse cara aqui e depois esse cara aqui. Então, agora a gente vai precisar criar o nosso teste. Então, a gente já tem o nosso arrange, que ele está vindo daqui. Então, a gente vai precisar fazer o asset. Então, a gente vai ter um var item teste, item ponto isValid e o nosso assert, que vai ser item teste ponto show be true. Na verdade, be false, porque são inputs inválidos. Então, se a gente for ver aqui o nosso teste, ele criou mais um cara aqui pra gente. Vou pedir para executar. Ele vai gerar dois dados aqui dentro desse primeiro teste aqui. Então, na verdade, em vez de gerar apenas um teste, ele vai gerar mais de um teste, que ele passa os dados. Então, se você abrir aqui o result, os dois passaram na teoria, pegou os inputs lá e passou. Aí uma outra maneira de fazer isso seria dessa forma aqui. Então, a gente também teria uma teoria, deixa eu copiar e colar para ficar mais fácil. Só que agora, em vez de a gente usar o member data, a gente vai usar um inline data, que nada mais é que a gente passar os parâmetros por aqui. Então, a gente vai ter, sei lá, item 1, um preço 0, e um segundo item sem nome, e um preço 100. E aí que a gente precisa passar os parâmetros, então a gente vai recuperar uma string, nome, e um long amount in cents. Aqui eu vou mudar o nome do método para ficar melhor. E aqui eu vou botar o erro 2. Porque a gente vai testar basicamente a mesma coisa, tá? É só para dar um exemplo que a gente pode fazer com inline data. Então aqui a gente não tem nosso assert, nosso arrange, desculpa. Então eu vou ter um item, new item, vou passar o name e o amount in cents. Pronto. E aí aqui ele também vai testar essas duas hipóteses aqui que a gente passou para ele. Você pode ver quando a gente faz inline, ele bota diferente, tá vendo? Ele abre umas opções aqui. Quando a gente faz o theory com memdata, ele não faz isso. Eu vou pedir para executar. Ele vai ter que dar que os dois testes passaram também. Beleza. E aí já não tem muito segredo. Os testes, tudo que a gente precisa de ver dos testes unitários é isso basicamente. Então eu vou criar aqui o nosso teste do pedido e vou passar pelos testes que eu já criei aqui para ficar mais fácil, tá? Então deixa eu roubar aqui, que eu criei alguns testes e a gente vai passando aqui só para vocês verem os exemplos, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Beleza? E aqui deixa eu importar algumas coisas também que ele vai reclamar. O nosso fake order não foi criado, né? Deixa eu criar também nosso fake order.
Então tem o nosso fake order aqui, fazer as importações necessárias. Então aqui também não tem muito segredo, então eu fiz um get sample aqui, aí peguei um pedido com itens, aqui eu criei um sample para pegar com status específico, então eu quero com status cancelado, eu quero com status overpaid, underpaid, paid, paid payment, pend. Então eu fiz isso, também fiz um parecido para, só que agora com status diferente de alguma coisa. E é isso, nosso bogus faker aqui de order tem esses 4 métodos. E aí lá no nosso teste de pedido, a gente tem diversos testes aqui que eu criei. Eu vou passar por eles aqui para dar um overview do que foi feito em cada coisa, mas basicamente o que a gente já fez nos outros 4 testes ali que foram bem simples. Então, eu tenho o nosso arranjo aqui. Então, aqui eu estou testando se o pedido é válido. Então, quando for validado, ele deve ser válido. Então, eu tenho um novo pedido aqui. Então, o nosso asset verifica se ele é válido. E o nosso assert, eu estou verificando se ele é verdadeiro. Estou verificando se o status está pend, porque todo pedido, quando é criado, tem que estar com o status pend. E nesse caso, se os itens são vazios. Beleza? E nesse segundo teste aqui, eu usei o inline data. Então, criei uma teoria. Então, dado um pedido válido com itens, quando for validado, deve ser válido. Então, agora eu estou criando um sample com itens. Então, estou especificando os itens aqui. Eu tenho pedido. Estou validando. Então, deve ser true, deve ser o status pend e deve ter os itens, deve ter a quantidade exatamente que eu especifiquei. Ele vai fazer essas verificações. Aqui eu estou validando dado um pedido sem itens. Quando o pedido for fechado, então deve retornar um erro. Então, para eu fechar um pedido, eu preciso ter pelo menos um item adicionado no meu pedido. Então, peguei um exemplo, fechei o meu pedido, validei, e lá no meu assert eu estou verificando que ele tem que ser falso. O status tem que continuar pendente, porque ele não tem que ter conseguido fechar. E os meus itens têm que ser vazio. Então é bem simples. Eu fui fazendo isso aqui para todas as regras de negócio da minha aplicação, tá? Não tem muito segredo. Eu vou compartilhar o código com vocês no meu GitHub. Então, quem quiser dar uma olhada, abrir um PR lá para fazer um teste, brincar. Usar mais como um estudo mesmo, fiquem à vontade. Antes de encerrar, eu queria criar outra entidade de teste aqui, que seria o teste do nosso serviço. Eu quero passar por ele, porque é nele que a gente vai falar sobre mock. Vou copiar aqui para ficar mais fácil também. Então eu tenho aqui os testes do nosso serviço. Traits aqui, de service, aqui de pedido. Aqui ele vai pedir para instalar o mock, então eu vou pedir para ele instalar o mock, porque a gente não instalou o mock. Aqui eu vou importar a minha API, importar o serviço, importar o repositório. E eu vou passar por cada ponto desse aqui também, para vocês entenderem o que foi feito, tá? Aqui tem o automapper, que ele vai pedir. E também tem os nossos output modelos. E aí, o que eu fiz aqui? Então, a gente vai ter o nosso mock. Então, lembra lá que ele vai mocar a chamada para alguns serviços. Então, para o nosso teste não ter que ficar chamando nosso repositório de fato, abrindo conexão com o banco, que isso vai levar tempo. A ideia é que nossos testes unitários não levem muito tempo de execução. Eu criei uma instância aqui. Na verdade, eu criei uma propriedade de mock do meu repository. Criei um order service aqui do meu serviço, porque é o que eu vou usar ele para chamar. Aí eu criei, estou instanciando aqui o meu mock do repository. Então é basicamente você pegar o mock e passar a interface aqui, que ele já vai entender, devido à injeção de dependência que você está usando, se você estiver usando injeção de dependência. E aqui eu estou instanciando o meu serviço, passando o meu repository mockado. Então eu pego o mock e peço um objeto desse mock. E aí eu tenho instância no meu serviço. E aí no meu primeiro teste aqui, o que eu faço dado o início de um pedido, quando o serviço for chamado, então devo ter um pedido criado. E aí o que eu fiz? Eu falei para o meu mock fazer o setup de um insert. Por quê? Quando eu venho aqui no meu begin order, a primeira coisa que ele faz é um insert de um pedido. Então aqui no meu serviço, eu tenho o begin order, que ele vai chamar o repository insert, passando um pedido, vai fazer um mapeamento desse pedido para o output e vai retornar um result, falando que teve sucesso.
Então, lá no nosso teste de serviço, eu estou falando para o repository mock setar, fazer o setup, para quando ele chamar o insert, independente de qual seja o pedido passado no insert, ele vai retornar um novo pedido. Ele vai retornar o retorno desse método insert é um order. Então aqui eu estou falando para ele retornar um order que eu estou gerando aqui pelo meu faker. Então aqui eu estou chamando meu serviço begin order, que eu espero que aconteça. O meu output aqui, eu espero que seja um output de sucesso, então por isso que esse cara aqui, então estou fazendo o mapeamento dele para esse output. Então meu response tem que ser success true e o retorno tem que estar com status pend. Aqui então eu posso verificar, ó, mock, verifica para mim se o método insert foi chamado e se ele foi chamado, se ele foi chamado apenas uma vez. Então eu posso verificar aqui, passando a que ele nunca foi chamado, ou que ele tenha sido chamado exatamente tantas vezes. Então aqui eu posso definir exatamente o que eu quero chamar. Então, se ele chamou o meu insert 2 vezes, o meu teste tem que falhar, porque tem alguma coisa errada. E aí eu estou verificando aqui, fazendo o value de teste, deve ser true. Então, os meus testes vão se basear nessas condições aqui. E aí, vamos olhar aqui também o pedido de fechamento. Então, dá no pedido pendente. Quando fechar o pedido, então deve ter um pedido fechado, beleza? Então, eu estou pegando do faker aqui, pedido com 3 itens. E aí eu estou fazendo um setup aqui do get. Então, vamos olhar lá o nosso close. Então, a primeira coisa que ele faz, ele dá um get. Se o pedido vier nulo, ele vai dar um erro. Então, vai retornar um success false, falando que nenhum pedido foi encontrado. Vai fechar o pedido. Se o pedido for válido, ele vai atualizar no banco, vai fazer o mapeamento e vai retornar. Se não, ele vai retornar os erros. Então, voltando lá ao nosso teste de serviço, eu tenho repository mock, beleza? Vou fazer um setup do get. Então, quando no meu get eu passar um guide que o ID seja igual a esse aqui, então aqui nesse caso eu poderia especificar qualquer guide, mas nesse caso eu quis especificar no meu teste para passar um ID específico, porque eu já sei qual é o ID do pedido que está aqui em cima. Então, se você quiser ser mais específico, você pode. Então, quando ele passar esse ID, ele vai retornar o pedido. Se ele passar outro ID, ele não vai retornar nada, vai retornar nulo. E aí o teste vai quebrar. E aí eu também fiz o setup do update. Então, quando ele passar o pedido lá no update, que o ID seja igual a do pedido que eu estou passando, ele vai retornar também o meu pedido. E aí é que eu chamo o meu serviço, chamando o close de order, passando o ID do pedido, que ele vai passar lá no get e depois vai passar o pedido no update. Estou mapeando o output para o resultado que eu espero que ele retorne. E aí o status do sucesso tem que ser true e o status do meu pedido agora tem que estar await payment, tá? E aí que eu também faço a verificação que se ele passou um get com aquele ID específico pelo menos uma vez e se ele chamou o update pelo menos uma vez e também se o value de teste é true. Então, é basicamente assim que a gente trabalha com a parte de mock, a gente faz o setup das coisas que a gente quer e depois a gente pode verificar se realmente passou por ali ou se não passou por algum método que não deveria passar do nosso mock. E aí você pode mocar diversas coisas, diversas camadas, vai dependendo muito da sua necessidade, tá bom? Então aqui tem vários outros testes, eu vou deixar o meu GitHub lá no projeto, pagar-me tal QPI aberto. Quem quiser acessar para dar uma lida a mais, me coloca à disposição para quem quiser tirar dúvidas. Um outro ponto importante, já ia esquecendo, só para fechar, a gente precisa de uma classe aqui chamada Startup, porque sem essa classe Startup, a gente não vai conseguir fazer as injeções de dependência da camada de teste. Então, aqui a gente tem que instalar um cara chamado do XUnit. Deixa eu abrir o Manage Package aqui. Então, eu tenho que instalar o Microsoft Dependency Inject, se não tiver instalado. E aí, quando eu vir aqui no meu startup, vou criar a minha classe igual tem lá no startup da API mesmo. Void configure service, iService collection. Deixa eu importar aqui service.
Então, eu preciso desse cara aqui para injetar as minhas dependências. E como que eu injeto? Da mesma forma que eu injetei lá no meu startup da minha API, eu chamei o startup IOC e pedi para ele registrar os serviços. A mesma coisa eu vou fazer aqui no meu unit test. Então, startup IOC, registro meus serviços. Pronto. Agora os meus testes vão conseguir passar, os meus testes de serviço, né, vão conseguir passar porque ele precisa disso para fazer a injeção aqui dos mocks. Tudo bem? E dos demais serviços também que a gente vai utilizar devido a esse cara aqui. Então, se eu vim aqui nos meus testes hoje, pedir para executar tudo, eles deveriam passar tudo com sucesso. Está buildando o projeto novamente. Opa, tivemos um erro de build. Com certeza alguma coisa que a gente esqueceu de importar aqui. Beleza, deixa eu buildar aqui o projeto novamente na mão, só para ver se não esquecemos de importar alguma coisa no teste aqui. Já que a gente copiou e colou, build com sucesso. Vou pedir para rodar novamente todos os testes. Beleza, ele executou só os que eu selecionei, né? Vou pedir para executar todos. Opa, nosso teste de serviço falhou. Vamos olhar aqui. Ele está dando no reference. Exatamente o erro que eu comentei da camada de injeção de dependência. Então, vamos olhar aqui. Nosso startup. O que ficou faltando para ele chamar a injeção de dependência. Beleza. Os meus serviços. Deixa eu dar uma conferida nos pacotes se eu esqueci alguma coisa. Esqueci um pacote. A gente precisa instalar, além desse pacote, tem outro pacote que a gente precisa instalar que é específico do XUnit. Esse pacote, ele também vai ajudar a fazer a injeção de dependência, independente se a gente está utilizando ele ou não. Então, vamos pesquisar ele aqui. XUnit, Dependency Injection. Vamos instalar aqui a última versão mesmo. Então, além de a gente instalar o Microsoft Dependency Injection para a gente chamar nosso Service Collection lá, a gente precisa desse cara aqui que trabalha por trás dos panos, junto com aquele cara lá para fazer a injeção dos nossos testes, tá bom? Então, vamos ver aqui de novo, deixa eu buildar o projeto. Beleza, deixa eu rodar os testes de novo. Beleza, carregou nossos testes, então vou pedir para executar aqui os testes de serviço, que são os testes que falharam. Maravilha, agora todos os testes passaram. Show, gente. Então, é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Espero ter tirado a dúvida de vocês, ajudado vocês. Sigam o canal do Pagar.me. Temos vagas. Então, mandem seus currículos. Dê o joinha. E é isso. Muito obrigado. Um abraço.